Louvado e bendito o nome do Senhor. Podem se assentar. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que nos assistem pela live também, sejam bem-vindos, né? É muito bom podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, né? Porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E essa semana nós estivemos orando ao Senhor, pedindo para que Ele nos desse o entendimento da sua palavra para tratar com a igreja, né? E quando nós oramos, né, primeiro vem para a gente, né? Nós é que recebemos a mensagem do Senhor, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no livro de Neemias, e nós estamos dando sequência a alguns temas que nós vamos abordar aqui com os irmãos, e esse tema, ele faz parte, é o primeiro tema nessa linha que nós vamos seguir, né? E nós vamos falar aqui sobre, o tema hoje é, tudo desmorona, mas Deus pode reconstruir. Amém? Tudo desmorona, mas Deus pode reconstruir. E Ele reconstrói a partir da intercessão de um servo fiel no meio da crise. Então, pode vir a crise, mas se o servo for fiel, Deus intervém. Eu gostaria de ler com vocês aqui no livro de Neemias. E eu já falei com vocês algumas vezes sobre o livro de Neemias. E no capítulo 1, a partir do versículo 1, gostaria de ler com vocês. Eu estou muito feliz porque a minha Bíblia foi renovada. Eu tenho que contar isso para os irmãos, né? A minha Bíblia foi renovada. É uma Bíblia que eu ganhei há quase 30 anos. Então, ela é uma Bíblia diferenciada, né? O papel é diferente. E no longo desses anos, né, a gente vai lendo, e eu tenho o hábito de ir anotando. Eu risco, eu escrevo. Então, para mim está sendo assim muito bom, porque renovou, porque por fora ela estava toda feia, né? Rasgando. Eu falei assim, gente, andando com essa Bíblia, né? E eu encontrei uma pessoa que fez uma encadernação, um excelente trabalho, e eu estou aqui com a minha Bíblia, né? E ela é tão acostumada comigo que eu penso, eu boto o dedo e ela abre certinho. É uma bênção essa Bíblia. Amém? E hoje eu estou aqui, vou ler com vocês, irmãos. A partir do versículo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, entre outubro e novembro, do ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, ano 20º do reinado do rei Artaxerxes I, tá? Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença,
dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor Deus e Pai, me coloco, Senhor, diante de Ti, agradecendo, Senhor, a Tua bondade que é infinita para conosco. Agradecendo-te, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que estão aqui. Te agradeço, Senhor, porque, Senhor, Teu nome, Senhor, é louvado, exaltado sobre os céus dos céus. E, Senhor, os nossos corações estão diante de Ti. Senhor, ó Pai amado, nesse momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, atue de forma poderosa, Senhor, na vida de cada um que está aqui, abrindo o coração, a mente, o entendimento, Deus, para a Tua palavra, Senhor, e que eu possa, Senhor, ser vaso usado nas Tuas mãos para transmitir, Senhor, aquilo que Tu falastes ao meu coração, aqueles que Te ouvem aqui. Ó Pai bendito, também visita aqueles que nos assistem pela live. Ó Deus bendito, eu não sei, Senhor, o que eles estão passando, Senhor, quais são as dificuldades dos Teus filhos, mas eu creio que Tu podes entrar com providência, Senhor, da provisão diária, providência da cura, do bálsamo, Senhor, de alívio para as angústias que cada um deles possa estar vivendo. Ó Deus bendito, visita cada um, eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós já conversamos aqui algumas vezes sobre Neemias. Ele foi um personagem muito importante. E esse relato, irmão, é histórico também. Neemias foi um servo de Deus que foi colocado lá no exílio. A princípio, o exílio babilônico, depois, com o declínio do Império Assírio, os persas tomaram conta, e Neemias estava lá, no lugar onde Deus colocou ele. E ele servia ao rei Artaxerxes. E ele o servia numa posição de muito destaque, irmãos. Ele era copeiro do rei. Alguns podem falar assim, mas copeiro do rei? Gente, hoje nós temos a função de copeiros, copeiras, que são pessoas normalmente que trabalham na copa, na cozinha, e são encarregadas de servir. Lá no meu trabalho nós temos a copa, temos 2 copeiras que trabalham, que nos atendem, cafezinho, algum lanchinho. Só que nessa época o copeiro, ele tinha uma função de muita importância, vital. Por quê? Primeiro, ele tinha que ser uma pessoa de confiança. Uma pessoa em que pudesse colocar a própria vida aos cuidados dele. Ah, mas como assim?
ele era responsável por experimentar toda a bebida do rei antes que o rei bebesse. Porque, à época, uma das formas de se matar ou se tomar o trono de um rei era justamente matando, né? E alguns foram envenenados, realmente. Então, se colocava o veneno na bebida normalmente, uma bebida forte, que não pudesse sentir o gosto, e o rei ficava enfermo e morria. E a função do Neemias era justamente experimentar toda a bebida do rei antes que o rei bebesse. Porque se tivesse envenenado, ele seria o primeiro a morrer. E o rei continuaria vivo. E precisaria ser uma pessoa de confiança para tomar conta de tudo aquilo que o rei fosse beber. Que tivesse o compromisso primordial com o rei. Não se vendesse, não... Então, Neemias tinha uma posição de muita importância. A Bíblia não precisa quantos anos Neemias tinha, se ele já nasceu no exílio ou se ele veio como cativo. A Bíblia diz que ele era filho de Acalias. Por que é importante dizer que ele era filho de alguém? Porque existiam outros Neemias, né? Então, esse era o filho de Icalias. E mais ainda, o nome Neemias significa Jeová é consolo, né? E os judeus, eles tinham muito cuidado com o nome que eles davam para as pessoas, né? Porque o nome fazia diferença na pessoa. Então, Neemias, Jeová é consolo. Irmãos, e o contexto do livro de Neemias, para vocês se posicionarem, aconteceu aproximadamente 445 anos antes de Cristo, e foi durante esse período de exílio, e ele trabalhava com Artaxerxes, né? E o rei havia permitido que os judeus voltassem para Jerusalém, voltassem para a terra. Então começou, aquele povo que queria voltar, começou a voltar para Jerusalém. E 13 anos antes, Esdras voltou com uma turma, né, com algumas pessoas, né, não sei precisar quantos, mas eles voltaram. E Esdras foi usado por Deus para reconstruir o templo. Então o templo já estava reconstruído. Esdras foi usado por Deus para isso. Porém, ainda restava muita desolação naquele lugar. Tudo estava em ruínas. E ele pergunta, né, para Anani, possivelmente o irmão de Neemias, irmão carnal mesmo, pergunta, que ele havia vindo de Judá, olha, como que está lá? E a notícia não foi boa. A notícia foi que o templo estava reconstruído, mas a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Havia ausência de muros, que era... Mas muro, quantas casas, né, a gente tem aqui hoje que não tem muro? Inclusive quem mora em condomínios, né, não tem muros, né, no condomínio. Mas naquela época, os muros eram muito importantes. Por quê? Porque ele trazia a segurança para quem morava dentro dos muros. Trazia segurança para aquela cidade. E estar sem muros era um sinal de vergonha, de vulnerabilidade militar. Era uma afronta. E mais ainda, era uma afronta para a glória de Deus, porque o povo judeu foi um povo separado, era um povo que cria no Deus único. Era um povo que havia tido encontro com Deus, era um povo que havia conhecido o trabalhar de Deus de forma grandiosa. Irmãos, e estar sem o muro era uma vergonha.
E quando Neemias ouviu essa notícia, que tudo estava desmoronado lá, que a cidade estava em ruínas, que as casas estavam em ruínas, Neemias tomou consciência disso. Ele reconheceu a condição que estava Jerusalém. A cidade de Deus, aquilo que Deus havia prometido, né, lá, e ele conhecia a história, irmãos, ele conhecia a progressão da história do povo de Deus e como Jerusalém era importante. E às vezes, nós também estamos desmoronados. Às vezes nós estamos também destruídos. Às vezes nós temos uma aparência, né, para quem nos vê, mas internamente nós estamos desmoronados. E Neemias viu isso, ele viu, né, aquela situação terrível de Jerusalém. E ele se colocou, vendo aquela situação, numa posição de o que eu posso fazer, né? E às vezes Deus levanta pessoas, como levantou Neemias, que podem iniciar um processo de restauração, desde que tenham coração sensível para ver, né? Desde que tenham coração sensível para ver o que está acontecendo ao nosso lado. Neemias buscou informação sobre a condição que estava ali, e a reconstrução ela começou justamente com a avaliação da situação que estava acontecendo. Ele precisava ter uma noção do que era, né? E se aqueles fatos eram verídicos. E às vezes nós não podemos consertar imediatamente uma situação que está em ruínas. Mas nós não podemos ignorar o fato e nem minimizar as condições. Nós precisamos estar sensíveis a ver o que está precisando ser reconstruído, né? Os muros estavam derribados, as portas queimadas, havia escombros, e a vulnerabilidade era total. Foi isso que ele recebeu aqui de informação no versículo 3. E às vezes os nossos muros estão derribados. As nossas vidas, os nossos relacionamentos, às vezes a nossa saúde, as finanças. Quantas vezes a gente está patinando nas finanças? A nossa pureza espiritual, às vezes, está desmoronando. Agora, a mensagem que eu tenho para você hoje é que essa ruína, ela não é permanente. Essa ruína não é permanente. Isso que está desmoronado não vai ficar assim. E lá em Efésios 5,14, Paulo diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, numa situação de ruína, nós precisamos estar atentos, despertar. E Neemias, ele se despertou. No versículo 4, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me
e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, Neemias, ele não só ouviu aquela notícia, ele não só se comoveu, e às vezes nós ouvimos a notícia, ou nós estamos dentro daquela notícia, nós estamos, angustiados com a nossa vida capengando. Mas nós precisamos tomar posição, não dormir mais, mas tomar uma posição. Chorar, sim, lamentar, sim, mas ele tomou uma decisão profunda. Ele inclinou seu coração para Deus, com oração sincera, com jejum. E às vezes, irmãos, esse quebrantamento, como Neemias teve aqui, ele faz parte do processo de reconstrução. Por que faz parte do processo de reconstrução? Porque no Salmo 51:7, Deus diz que Ele não despreza o coração contrito e humilhado. Pelo contrário, Ele utiliza esse coração contrito para iniciar uma grande obra. A resposta emocional de Neemias não levou ao desespero, mas levou à ação. Eu vou jejuar, eu vou orar, e o Deus dos céus vai mudar essa história. Ele buscou em Deus a estratégia. Irmãos, e às vezes nós estamos destruídos emocionalmente, nós estamos destruídos com a nossa família, nós estamos destruídos com as nossas finanças, às vezes destruídos em algum vício. E nos falta estratégias para romper esse ciclo. Neemias, ele orou e jejuou. Então, eu posso dizer o seguinte, que a primeira ferramenta de reconstrução é estarmos conectados com os céus através da oração e jejum. Irmãos, nós não podemos mudar uma história se nós não nos colocarmos na brecha para isso. Da mesma forma que Neemias, ele se colocou porque ele tinha uma cidade, a cidade dos pais dele, a cidade da promessa de Deus, destruída. E ele precisava fazer alguma coisa. A princípio, ele não tinha condições, ele era o copeiro do rei. O que ele poderia fazer? Ele poderia orar e jejuar. E às vezes, irmãos, nós vemos uma situação tão difícil na nossa vida, que a gente acha que não tem saída. E nós não vemos solução com as nossas próprias forças. Mas nós podemos buscar estratégias na oração e no jejum. Em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém, irmãos? Agora, irmãos, essa oração que Neemias fez foi uma oração comum. A oração de Neemias, no versículo 5-11, ela foi uma oração alinhada com Deus. Ele tinha um foco. E o foco, irmãos, ele move a mão de Deus para a restauração.
A situação era Jerusalém destruída e o foco de Neemias, a restauração de Jerusalém. O que ele podia fazer? Orar. E ele reconhece o caráter de Deus. No versículo 5 diz o seguinte: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele reconheceu a soberania de Deus, que Deus era grande e temível. E ele baseia o seu apelo a Deus justamente na misericórdia e na fidelidade de Deus, na aliança que Deus tinha com o povo. Irmãos, e Deus tem aliança conosco. Às vezes nós achamos que a nossa oração não está sendo ouvida, mas Deus é misericordioso e Ele tem aliança conosco. E às vezes nós até duvidamos. Quando a oração demora para ser atendida, às vezes vem aquela pontinha de dúvida. Mas Deus é um Deus de aliança e Ele não se esquece das promessas que Ele faz. Então, irmãos, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar, mas Ele vai cumprir. Amém? E o tamanho do nosso Deus, irmãos, é sempre maior do que o tamanho da ruína. É sempre maior do que o tamanho do problema. Esse é o nosso Deus. E Neemias reconheceu isso. Olha, Deus grande e temível. E ele sabia que Deus era maior do que aquele problema que eles estavam vivendo. E a adoração de Neemias lembra do Deus poderoso, que reconstrói e é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sempre falo aqui para vocês, né? Que nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. Irmãos, eu só leio e me aproprio da promessa. E lá em Jeremias 32, 27, o profeta diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe. Aleluia. Não existe nada difícil para o nosso Deus poderoso. E Jeremias faz uma confissão sincera aqui no versículo 6 e 7. Ele está intercedendo, mas ele confessa os pecados dos filhos de Israel. Ele diz: pecamos contra ti, pois também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias praticou uma confissão corporativa. Ele está falando que o povo de Deus havia pecado contra ele. E mais ainda, ele não falou assim: olha, só aquele povo pecou. Eu estou aqui no bem bom, sou copeiro do rei, estou numa situação confortável, vivo no palácio, eu não pequei. Mas ele, com humildade, ele se incluiu na culpa coletiva. Ele também havia pecado. Ele não culpou a geração anterior que provocou a Deus e por conta daqueles pecados eles foram levados cativos. Ele assumiu a responsabilidade presente. E quantas vezes nós estamos destruídos, desmoronados, mas nós não assumimos a responsabilidade do nosso pecado. Nós achamos que está tudo bem. E hoje tem uma frase que é muito comum, né? Não tem nada a ver. É pecado. Tudo aquilo. E a gente,
Eu falo isso para as crianças, né, quando a gente ensina as crianças. O que é pecado? Irmãos, pecado é tudo aquilo que eu falo, eu ouço, eu olho e eu penso que desagrada a Deus. Isso é pecado. Ah, mas não tem nada a ver. Contraria o que está na palavra de Deus, é pecado. E Neemias, ele assumiu essa responsabilidade presente. Ele não se eximiu. Irmãos, não existe pecadinho nem pecadão. Desagrada a Deus, é pecado. E a reconstrução da nossa vida espiritual, ela só pode ocorrer com uma base sólida do arrependimento e do perdão. Neemias estava se arrependendo aqui. E Deus reconstrói a partir de corações purificados e honestos. Meu coração precisa estar purificado, livre. Ah, mas eu posso ser tentado? Pode ser tentado. Porque Satanás está ao nosso lado, sempre nos tentando. Mas a palavra de Deus diz, fugir do pecado e ele vai embora de você. Então, às vezes, vem o pecado, vem aquela condição, olha, você vai, não vou, por quê? Porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que já me purificou de todo pecado, e eu devo a minha vida de adoração, a minha vida de gratidão a Ele. Neemias entendeu isso, que Deus só poderia reconstruir a partir dos corações purificados. E a palavra de Deus diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Quando nós nos colocamos nessa posição de arrependimento, Ele nos purifica de toda a injustiça. E no versículo 8 e 9, Neemias faz um apelo às promessas de Deus. Ele estava aqui ainda, irmãos, orando a Deus. Ele estava ainda falando com Deus. E ele vai lá nas promessas que Deus fez para Moisés, lá em Deuteronômio 28:30. E ele lembra a Deus da promessa de restauração se o povo se arrependesse. Se vós transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Ele lembra da promessa que Deus fez, que eles seriam dispersos até as extremidades do céu. Eles iam para muito longe. Mas ele diz o seguinte: mas se vós vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Olha que promessa linda. A promessa de reconstrução, irmãos, ela estava ancorada nas promessas imutáveis de Deus. Domingo passado, nós tivemos aqui a mensagem do pastor Celso, e ele falava sobre a imutabilidade de Deus. Nós podemos mudar, mas Deus, Ele é o mesmo, não há sombra de mudança nele. Então, quando Ele faz a promessa, irmãos, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir essa promessa, na minha vida, na tua vida. Eu não sei qual é a promessa que você tem, mas eu sei que se você cumprir os mandamentos de Deus, da mesma forma que o povo lá
olha, os mandamentos que hoje te ordeno, eu farei de ti uma grande nação. E é isso que Deus faz, irmãos, a partir do momento que nós nos colocamos como servos fiéis. Em Hebreus 10, 23, diz o seguinte: guardemos firmes a confissão da esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ele é fiel, se ele fez a promessa, ele vai cumprir. E no versículo 10, Neemias apela para a identificação com o povo de Deus. Ele lembra que Deus fez um grande investimento no povo. O versículo 10, eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Deus havia investido naquele povo, quando tirou eles do Egito, quando eles peregrinaram, quando eles se assentaram na terra. Deus havia feito um investimento naquele povo. E Deus investiu em nós também, irmãos, quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Nós somos valiosos para Deus. Ele fez um investimento em nós. Um investimento do seu próprio Filho, daquele que Ele amava. E morreu por nós, Jesus morreu por nós para nos livrar, para nos salvar. Esse mesmo poder é o poder que Deus tem para a reconstrução das nossas vidas. Ele tinha poder para reconstruir Jerusalém rapidamente. Ele é todo poderoso. E Ele tem o poder para reconstruir aquilo que está desmoronado na sua vida. Não sei o que é, mas Ele tem o poder. E a palavra de Deus diz que nós somos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20 diz isso. Então, irmãos, Deus investiu em nós. E Neemias, ele continua ainda no versículo 11, dizendo o seguinte. Ele faz um pedido específico para Deus. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-me mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O pedido específico que Neemias faz é que ele achasse graça diante do rei. Que o rei atentasse ao pedido que ele fosse fazer. E ele foi bem específico nisso. Irmãos, Neemias sabia que ele precisaria da autorização do rei para fazer qualquer coisa relativo a Jerusalém. Porque quando Esdras estava reconstruindo o templo, o rei mandou parar a obra. Para tudo, até que eu dê nova ordem sobre o assunto. Então Neemias sabia que ele precisava de uma autorização do rei. Sabia que ele precisava fazer alguma coisa, mas ele dependia da autorização do rei. E a sua oração aqui no versículo 11 termina com a sua disponibilidade diante do rei para agir. Olha, né? Então, irmãos,
Neemias teve fé. E a fé dele ativou a reconstrução da cidade. E Neemias não orou somente para que os muros fossem levantados. Ele orou para ter a oportunidade dele mesmo ir fazer a obra. E Deus reconstrói, irmãos, quando nós nos disponibilizamos para a obra. Às vezes nós estamos com os nossos muros caídos, com a nossa vida desmoronada. Mas quando nós oramos e nos disponibilizamos para fazer a obra de Deus, nós ativamos pela fé a reconstrução daquilo que está demolido, daquilo que está escangalhado internamente na nossa vida. Mas nós precisamos nos dispor, ter ação. E para concluir, irmãos, a jornada de Neemias começa no capítulo 1 e culmina na ação ousada e na provisão divina. Aí, se vocês puderem ler em casa, eu aconselharia vocês lerem o capítulo 2, do 1 ao 8. A lição poderosa que nós temos aqui. Deus responde à oração quando a fé nos move à ação. A oração de Neemias foi atendida? A oração de Neemias foi atendida. Então, irmãos, a oração de Neemias não foi uma desculpa para ele ficar na inércia. Que às vezes nós oramos, mas a gente quer mais é ficar quietinho, né? A gente não quer saber de pôr a mão na massa. Mas Neemias, a oração dele foi uma preparação para a ação. Neemias 1 é o altar da oração. E Neemias 2 é o campo de ação. E Neemias fez uma oração silenciosa. Por quê? O capítulo 2 começa assim, no mês de Nissan. Irmãos, Nissan mais ou menos em março e abril. Ele começou a orar em outubro, novembro. Então, ele teve aí mais de 4 meses de oração e jejum. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou jejuar só 2 semanas, se Deus não me atender, é porque não era da vontade de Deus. E Neemias, ele perseverou. Ele começou a falar com Deus em meados de outubro, novembro. E ele teve aqui a oportunidade, no mês de abril, março, abril. Como foi a oportunidade que ele teve? Ele estava servindo o rei, mas o coração dele estava entristecido. E o rei prestou atenção nele. Irmãos, vocês acham que um copeiro poderia servir ao rei triste? Claro que não, né? Não poderia. E ele estava entristecido e o rei percebeu. E o rei perguntou para ele, olha, por que você está entristecido? Por que está triste o teu coração, se não estás doente? Tem tristeza do coração? Neemias ficou com medo. Por quê? Gente, como que eu vou atender o rei triste? Não posso. Aí ele respondeu, como eu poderia ficar feliz se a cidade onde os meus pais estão enterrados está destruída? E ele fez uma oração silenciosa, aqui no versículo 4. A oração silenciosa de Neemias.
Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele fez uma oração silenciosa. Depois de meses em jejum e oração, ele ainda fez mais uma oração silenciosa, demonstrando a dependência contínua de Deus, mesmo nos momentos de decisão. Ele precisava que Deus agisse. E ele fez uma oração silenciosa. E essas orações silenciosas que às vezes nós fazemos no momento de angústia, Deus está atento e Ele não deixa nenhuma oração sem resposta. Neemias não gaguejou e ele já tinha, irmãos, um plano detalhado. Lembra que no começo a gente falou da estratégia? Que ele estava orando a Deus por estratégias. E às vezes nós precisamos ter planos, ter estratégias. E ele pediu com detalhes para Deus. E quando chegou a hora dele manifestar o desejo dele para o rei, ele falou assim: olha, rei, eu preciso de cartas para os governadores da região por onde eu vou passar, para que ele não seja molestado. Eu preciso de material. Olha, eu posso ir lá em quem coordena a mata do rei e pedir madeira para os umbrais das portas, para a reconstrução das portas. O rei deu tudo para ele. No versículo 8 do capítulo 2. A chave de tudo está nessa frase final de Neemias. E o rei deu tudo para ele. O versículo 8. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeiras para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa onde eu deverei alojar-me. E o rei mas deu. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre mim. Ele conseguiu tudo aquilo pelo qual ele havia orado. E eu acredito, irmãos, que nesse período de oração, de jejum que ele fez, ele reconhecia que ele não era nada, mas somente a boa mão de Deus estava sobre ele. Ele reconheceu que ele conseguiu o favor do rei como uma resposta divina de Deus para as orações dele. E hoje nós estamos sentados, irmãos, às vezes em muros derrubados das nossas vidas, relacionamentos quebrados, sonhos perdidos, vícios que nos aprisionam, que a gente não consegue largar, ou às vezes uma apatia espiritual. Você vem na igreja, mas só venho na igreja cumprir a tabela do domingo pela manhã. Mas essa mensagem hoje, ela diz que é tempo de levantar e edificar. Tempo de levantar e edificar. Deus está procurando homens e mulheres que sentem a dor da ruína. Você está consciente. Quebram a indiferença e sentem o peso da situação. Deus está procurando homens e mulheres que levam a dor a Deus em oração. Está doendo, está ruindo. Mas Deus procura homens e mulheres que levem a dor a Deus em oração, que transformam a lamentação,
que transformam o choro em intercessão estratégica e fervorosa. Deus está procurando homens e mulheres que agem com ousadia e sabedoria, estão dispostos a ser a resposta da própria oração. Você ora, mas você quer que a resposta venha de outros. Mas a resposta, você tem que estar disposto a ser a resposta da tua oração. Confiando que a boa mão de Deus estará sobre você. Qual é o muro que você precisa reconstruir? Qual é a área da sua vida que está em miséria e desprezo? Não dá para esperar um milagre sem um passo de fé. A oração sem um plano é fé vazia. Levanta hoje, confessa seus pecados, apegue-se à promessa de Deus e dê o primeiro passo de ação. A boa mão do Senhor está pronta para te guiar e capacitar na reconstrução. A boa mão do Senhor. E para encerrar, eu queria ler lá em Isaías 61:4. Olha o que a palavra de Deus diz. Eles edificarão as ruínas antigas, levantarão as cidades destruídas e restaurarão as cidades arruinadas que jaziam desoladas de muitas gerações. É isso o que acontece quando nós nos colocamos debaixo da boa mão de Deus. Amém?